Pessoal, eu verifiquei que teve um pouco de dúvida em relação ao conteúdo tratado na aula anterior, que foi sobre o desenvolvimento das noções de espaço pela criança, e até porque é um conteúdo básico do ensino de geografia na educação infantil, a gente vai retomar. Primeiro eu tenho que fazer um adendo aqui para falar novamente que não existe a disciplina de geografia na educação infantil, tá? Antigamente, antes da BNCC, a gente tinha eixos norteadores do trabalho com a educação infantil e também não aparecia o nome da disciplina de geografia, aparecia o nome de natureza e sociedade. Agora, com a Base Nacional Comum Curricular, ela dividiu a educação infantil em eixos. São em eixos não, desculpa, em campos de aprendizagem. São 5 campos de aprendizagem, tá? E esses campos, os conhecimentos, eles se entrelaçam, tá? Não há uma disciplina específica na educação infantil. Mas os conhecimentos aí geográficos, eles vão aparecer no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O objetivo, então, desse campo da experiência é construir noções de distância, direção, profundidade e tempo, explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. A gente vê que esse eixo propõe o quê? Propõe a exploração e a interação com o mundo exterior, tá? Objetos e pessoas, como forma de enriquecer o repertório de conhecimento das crianças. A gente vê nesse campo de experiência que há muita nos objetivos, né, de aprendizagem, há muita palavra ali exploração. Então, exploração, observar, manipular. Por quê? Na educação infantil, a gente tem que ter muito claro que a criança está no nível ali sensório-motor e operatório concreto, certo? O nível sensório-motor ou estágio sensório-motor, como diria Piaget, desculpa, é um estágio que a criança, que todo conhecimento construído pela criança se dará por meio da ação, tá? E da sensação. Por isso que é sensório-motor. Então, ação e percepção. Ou seja, mediante a ação com os objetos, com o mundo que a cerca, e percepção, que é o campo sensorial, que é muito em alta nesse estágio do desenvolvimento, tá? Por isso, é muito importante o professor trabalhar com atividades concretas, porque a criança ainda não desenvolveu essa capacidade de abstração, tá bom? Por isso que aqui há muito exploração, manipulação, observação, experimentação e descobertas, tá bom? Pois bem, a gente falando que a geografia então vai aparecer nesse campo de experiência, espaço, tempo, transformações, tá? A gente vai falar agora sobre essa noção de espaço, porque esses conceitos de dentro, fora, longe, perto, são conceitos que estão muito ligados à matemática, certo? Mas por que será que esses conceitos eles estarão aqui na geografia? Porque é por meio das orientações espaciais que a gente se localiza no mundo. A gente consegue fazer uma leitura desse espaço geográfico. Lembrando que a geografia é essa disciplina que vai trabalhar com o espaço geográfico, natural e construído ou modificado pelo ser humano, tá? Coloquei ali para vocês que a psicogênese no primeiro slide. A psicogênese da noção de espaço passa por níveis próprios de evolução geral da criança na construção do conhecimento, do vivido ao percebido e do percebido ao concebido. Vamos lá, professor.
Gente, situar objetos no espaço e nos orientarmos em relação a ele é comum no nosso dia a dia. No entanto, com crianças não é tão fácil. Ela tem que ser construída. Ou seja, essa noção de espaço, essa noção de orientação, ela tem que ser construída com a criança. Ela tem que desenvolver a noção e percepção especial. Algumas noções relativas a esse desenvolvimento são os coordenadores espaciais, a lateralidade, a reversibilidade. A gente não nasce coordenando direita e esquerda, embaixo, em cima, na frente e atrás. Desde pequena, a criança vai construindo suas percepções e impressões do espaço, que se dão mediante a interação com o meio. A gente já viu. Desculpa, eu estou no quarto ano. Mas provavelmente vocês já viram o interacionismo, que vai falar que o ser humano constrói conhecimento ou aprende, né, adquire conhecimento mediante a interação com o mundo que o cerca, mediante a interação com esse mundo físico, tá? Então, na maioria das vezes, a noção de espaço ela desenvolve-se muito antes da escolarização, porque desde pequena a criança vai construindo suas noções e percepções do espaço que lhe darão, que se dão então mediante essa interação com o meio que a gente acabou de falar, tá? Mas professor, o que é isso então que é a psicogênese da noção do espaço? A psicogênese da noção de espaço é, na verdade, a origem da noção de espaço. Como que a criança vai aprender aí, ou como que a criança vai adquirir essas noções de espaço? Primeiro, nós vamos falar que do espaço vivido, que é o primeiro espaço aí que a criança se constrói, né? E é a partir do contato com ele, como pelo caminhar, engatinhar, pelas relações de proximidade e distância, que é o espaço da ação, tá? É o primeiro espaço que a criança vai adquirindo ali a consciência do corpo, a partir da comunicação consigo mesmo, tá? É a base cognitiva que se dá à exploração do espaço. Coloquei ali, espaço vivido até cerca de 2 anos. É por meio de até os 2 anos de idade que a criança vai explorar esse espaço vivido, que é o espaço físico. Então, vai vivenciar através do movimento, do deslocamento, tá? É aprendido por meio de brincadeiras, percorrendo o espaço, delimitando e organizando o espaço segundo os seus interesses. Note que em cada slide eu coloquei aí uma imagem de atividade que trabalha com essa percepção espacial com as crianças, beleza? No terceiro slide, coloquei ali, ó, não há necessidade, há necessidade de experimentar fisicamente. Como é um espaço físico, a gente ainda está no campo aí sensório-motor, no campo do conhecimento físico, há necessidade de experimentar, percorrer, brincar, vivenciar esse espaço. Por isso que é o nome espaço físico. Inicialmente, o espaço é quase incompreensivo, ocorrendo a sua conquista de forma gradativa, à medida que a percepção espacial avança qualitativamente, o esquecimento da memória, né? E após os 6 anos de idade, a gente tem aqui, tá? O espaço percebido. Depois do espaço vivido, a gente vai ter o espaço percebido, que é onde já não é tão latente aquela necessidade de experimentá-lo fisicamente, que se vai dar a partir dos 6 anos de idade. Ou seja, gente, por exemplo, uma criança após os 6 anos de idade é capaz de lembrar-se do percurso da casa à escola, o que não se dava antes, pois era necessário percorrê-lo e identificar o trajeto. Antes era só capaz de perceber o aqui, depois atinge o acolá, tá? Ao observar uma foto, já é capaz de distinguir as distâncias e localização dos objetos, a ampliação do espaço empírico quanto à análise do espaço. Ou seja, essa noção, essa percepção do espaço vai se ampliar, tá bom? Após os 6 anos de idade, então. Porque até os 5 anos, a criança vai estar muito presa ainda nesse espaço vivido. Então, todas as ações do professor deverão ter como base, deverão ter como foco esse espaço vivido, a exploração, percorrer esse trajeto e também visando
o desenvolvimento do outro patamar aqui, que é o espaço percebido. Então, o professor vai trabalhar com as crianças a exploração desse espaço físico, mas também querendo levar a criança para o outro nível de conhecimento, que é o espaço percebido. A partir do momento que a criança inicia-se ali para o espaço percebido, a gente fala que nesse momento inicia-se para ela o estudo da geografia. Ou seja, uma criança que até então tudo era por meio do concreto, por meio do vivido, ela só conseguia a partir do espaço físico, e agora ela já consegue representar mentalmente esse espaço, a gente pode dizer que inicia-se então o estudo da geografia, que se dará no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Por isso, nas séries iniciais, deve se preocupar em propor atividades que potencializem e desenvolvam os conceitos e as noções, mais do que um conteúdo sistemático, tá? Por fim, a criança começa a compreender o espaço concebido, ou seja, por volta dos 11, 12 anos, ela é capaz de raciocinar sobre uma área retratada em um mapa, sem antes tê-la visto antes. Alcança um outro nível aí, tá? Nisso é importante que o professor proponha atividades que desenvolvam, né, que auxiliem no desenvolvimento das noções espaciais. Coloquei aqui a mesma atividade de duas formas diferentes. Uma para crianças que não sabem ler, que pode ser realizado desde a educação infantil, quanto o primeiro ano do ensino fundamental, que as crianças ainda não conseguem realizar uma leitura completa, que é um mapa desenhado, o mapa do tesouro desenhado, com pistas ali e tal. E do outro lado há também uma foto que estão trabalhando caça ao tesouro, mas com pistas já, de forma normal. Dá para trabalhar das duas formas, né? Então não há desculpa de que na educação infantil eu não posso trabalhar porque as minhas crianças não sabem ler ainda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, então, essa questão de espaço vivido, espaço percebido e espaço concebido, tá? Vamos lá. Espaço vivido, o conhecimento fica muito atrelado ao físico. Espaço percebido, eu já consigo lembrar e representar mentalmente o espaço que eu vivi, o espaço físico, como, por exemplo, o trajeto que eu faço da minha casa até a escola, ou da escola até a minha casa, da minha casa até o mercado. Já consigo perceber esse espaço. E concebido é eu refletir, é eu conseguir analisar em outro estágio aí do desenvolvimento psíquico, que a criança consegue raciocinar então sobre uma área que ela nunca viu, consegue fazer deduções e comparações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido.